Alô galera, tudo bom? Finalmente sexta-feira e aqui estou eu totalmente descaracterizado para trazer mais uma dica bem interessante a vocês relacionada à locação de imóveis residenciais. E hoje nós vamos responder ao seguinte questionamento: qual o prazo de locação de um imóvel residencial? Pois bem, pessoal, essa pergunta é muito pertinente, a resposta a essa pergunta é muito pertinente, porque já vi muitas pessoas, ao firmarem contratos de locação, colocarem ali prazos diversos, né? 30 meses, 12 meses, 24 meses, e muita gente não sabe que, a depender do prazo escolhido pelo locador, haverá necessidade de obedecer algumas regras legais. E nós vamos falar dessas regras nessa dica de hoje. E quais são essas regras? Primeiramente, é importante deixar claro que a Lei 8.245, que rege os contratos de locações residenciais, em seu artigo 3º, ela determina que é livre ao locador estipular o prazo que desejar para a locação do seu imóvel. Então, ele pode estipular o prazo que assim vier à sua cabeça. Porém, a depender do prazo escolhido, ele deverá também seguir algumas regras legais. E quais são essas regras? A lei prevê o seguinte: na hipótese do locador optar por escolher o prazo mínimo ou superior a 30 meses, ao término desse prazo, ele poderá reaver o imóvel sem apresentar qualquer tipo de justificativa ao locatário. Ou seja, ao término dos 30 meses, que corresponde 2 anos e meio, ele simplesmente poderá retomar o imóvel sem qualquer justificativa, sem necessidade de apresentar qualquer tipo de argumento ao locatário. Então, isso é um ponto muito importante. Terminado o prazo de 30 meses, ele pode reaver o imóvel. E na hipótese de ele não querer reaver o imóvel naquele momento, após aquele prazo de 30 meses, o contrato ele irá ser prorrogado automaticamente. E ainda assim, ele poderá se utilizar da mesma situação, ou seja, requerer o imóvel para si quando bem desejar, bastando somente que informe ao locatário com antecedência mínima de 30 dias de que irá retomar aquele imóvel, tá certo? Então, essa hipótese, de não precisar apresentar qualquer tipo de justificativa, ou seguir algumas regras e hipóteses legais, é o que nós chamamos de denúncia vazia, tá bom? Então, essa é a primeira hipótese, para esses contratos de 30 meses. Porém, por outro lado, existem várias pessoas que acabam por firmar contratos de locação com prazos inferiores a 30 meses, sem saber de algumas regras, de algumas previsões legais que deverão ser obedecidas. Isso porque, na hipótese do locador firmar o contrato, alugar o seu imóvel com prazo inferior a 30 meses, ele só irá poder reaver o imóvel caso ocorra alguma das situações previstas na Lei 8.245, e não ocorrendo qualquer daquelas situações, ele somente conseguirá reaver aquele imóvel por denúncia vazia, ou seja, sem precisar apresentar qualquer tipo de justificativa ao locatário após o prazo de 5 anos. Nossa, Rafael, calma aí, não entendi direito. Então vamos lá, vamos detalhar um pouco. Você firmou um contrato de locação pelo período de 12 meses, 1 ano. Terminado esse período, esse prazo, nesses tipos de contrato com prazo inferiores a 30 dias, o contrato de locação, a locação, ela se prorroga de maneira automática. Ou seja, ao locador, em razão dos efeitos dessa prorrogação, a lei determina que ao locador só é deferido reaver o imóvel em algumas hipóteses. E quais são essas hipóteses? Essas hipóteses é o que nós chamamos de denúncia cheia. Então, nesses casos, o locador só poderia reaver o imóvel caso existisse alguma infração cometida pelo locatário, por falta de pagamento de aluguel, de impostos, ou até mesmo que seja realizado um acordo entre as partes para devolução, dentre algumas outras hipóteses previstas em lei. Caso naquele contrato não esteja presente nenhum desses casos, nenhuma dessas situações, e o locatário ele ainda assim desejar permanecer no imóvel, o locador, por determinação legal, ele só poderá reaver o imóvel
após aguardar o prazo de 5 anos para poder aplicar a denúncia vazia, que é aquele caso de retomada do imóvel sem a necessidade de apresentar qualquer justificativa prévia ao locatário. Então olha como é que funciona a lei e como que acontece, quais são as regras, quais são as previsões legais para os contratos de locação. Você se alugou um imóvel pelo prazo mínimo ou superior a 30 meses, 2 anos e meio, após o término desse prazo, você poderá reaver, solicitar o imóvel quando bem desejar o locatário, bastando que comunique ele com um prazo mínimo de antecedência, de 30 dias, que irá, de fato, que deseja retomar o imóvel ao término do contrato. Show de bola, 2 anos e meio, um contrato de locação acabou. Mas você que fez aquele contrato de locação com prazo inferior a 30 meses, acabou os 12 meses, por exemplo, o ano que você assim estipulou, você não necessariamente poderá retomar o imóvel quando bem entender. Ou seja, você deverá obedecer algumas regras legais e deverá verificar se ocorre naquela situação, naquele contrato de locação, algumas situações previstas em lei. E se não estiverem presentes, e ainda assim, se não estiverem presentes qualquer daquelas situações e o locatário desejar permanecer no imóvel, em razão da prorrogação automática daquele contrato de locação, você necessariamente terá que aguardar o prazo de 5 anos para poder aplicar a denúncia vazia. Ou seja, poder requerer o imóvel sem apresentar qualquer tipo de justificativa prévia ou qualquer argumento, enfim, ao locatário. Então, meus queridos, é muito complicado para aquelas pessoas que firmam contratos de locação residencial com período inferior a 12 meses. E aí você vai falar assim para mim, Rafael, mas e se eu precisar do imóvel para moradia própria? Ou para moradia da minha mãe, do meu pai, da minha mulher? Ainda assim, essa é uma das hipóteses que permite você retomar o imóvel, mesmo nos contratos com prazos inferiores a 30 meses. No entanto, você deverá, se for necessário ou for questionado pelo locatário, você irá precisar demonstrar essa necessidade ou até mesmo comprovar essa necessidade judicialmente. Então ainda pode gerar um problema, porque o locatário ainda pode bater ali o pé, dizer que não vai sair, você tem que demonstrar que de fato você está solicitando a retomada daquele imóvel em razão efetiva daquela circunstância ali. E aí o juiz pode perguntar para você assim, o fulano, você está querendo retomar o imóvel para moradia própria, mas você tem um outro imóvel. E aí nesses casos, dificilmente o juiz vai deferir a retomada, fazendo com que permaneça ali o locatário morando no seu imóvel e você tendo que aguardar os 5 anos para poder aplicar a denúncia vazia e requerer a retomada do imóvel sem ter que cumprir qualquer determinação legal ou apresentar qualquer justificativo. Então, galera, fica a dica. Vai alugar um imóvel residencial? O faça pelo prazo mínimo de 30 meses. E aí você fica melhor resguardado dos seus direitos. Lembrando que, óbvio, tanto nos contratos com prazos superiores ou inferiores a 30 meses, a hipótese que ocorrer o atraso de pagamento de aluguel, enfim, algumas situações, atraso de pagamento de impostos, deixar o locatário cumprir exigências condominiais, situações como essa vão permitir que o locador possa reaver o imóvel, obviamente. Porém, se não estiverem previstos nesses contratos inferiores a 30 meses, não estiverem acontecendo qualquer uma daquelas situações previstas na lei, pode ocorrer de o locador ter que aguardar aí 5 anos para poder para poder reaver aquele imóvel. Enquanto se ele tivesse feito um contrato de 30 meses, ele já poderia ter o imóvel de volta após os 2 anos e meio, sem ter que apresentar, cumprir, enfim, sem ter que obedecer qualquer tipo de determinação legal. Então fica essa dica, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estamos aí para saná-la. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo final de semana a todos. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, rapaziada.